Talk. Eu sou o André Castilho e estou aqui com a minha garrafinha que foi feita pelo meu filho. Ele fez esse desenho representando aqui o pai e tal. Todo esqueminha aqui. É muito a sua legal cara, igualzinho. Então, e eu uso essa garrafa para tomar água aqui para lembrar sempre do meu filho, Simval Filho. Emocionante! E saudações pra vocês que são pais, que serão um dia, pra quem é filho também. Esse programa vai falar muito disso, o melhor pai da galáxia. Aí, isso é frase do meu filho também. Né? E pra, claro, não faltar Star Wars num programa como esse, né? Sempre tem que ter Star Wars. Infelizmente, né? Fala, Carlos Pellegrino. Pai é quem cria, né? A gente tem um anúncio pra fazer. Filipinho vai ser pai. Parabéns, hein, Felipe? Aê! Daqui a 2 anos, teremos, calma. Você não pode mandar o Pix aí. Eu não entendi essa gravidez alongada, mas tudo bem. Melhor assumir logo, hein, mano? É verdade, Felipinho. Calma. Esse é o Pop Talk maravilhoso e estamos juntos aqui. Acompanhem junto com a gente porque tem muita coisa boa neste episódio. Giro Pop. Sim, meu filho, nós temos ouvido muitas notícias da venda, ou da suposta venda, ou da suposta compra, ou de uma fusão que pode acontecer na Warner Bros. Exatamente, né? Por falar em paternidade ou ausência dela, né? A Warner tá sem pai e sem mãe muito tempo, né? A lembrar que ela sempre foi um dos grandes estúdios da Era de Ouro de Hollywood, né? Um dos grandes estúdios originais ali dos irmãos Jack Warner. Mas aquela realidade... Os irmãos Jack Warner, não, os irmãos Warner, né? Jack foi o último, que ele foi até os anos 60, mas depois a Warner foi vendida pro mesmo grupo que era dona da DC... E foi trocando de mãos. Aí começou o problema, né? Começou a AOL, né? Pra quem lembra dos primórdios da internet, já foi dona da Warner. Então, uma confusão, gente, uma confusão. Lembrando que a Warner também perdeu parte do seu valor de mercado. Mais de 60% nos últimos anos. Então, depois a fusão lá com a Discovery e tal. É um rolo, porque a Warner não é só o que a gente avalia, né? De super-heróis, Superman, Batman, etc. Também tem todo um pano de fundo ali em relação à televisão convencional, TV aberta, a cabo, né? Nos Estados Unidos. Então, eles não têm TV aberta nos Estados Unidos, eles têm canais a cabo. Canais a cabo, exatamente. O grupo Warner tem... entre as suas propriedades, uma série de canais a cabo nos Estados Unidos, que por conta do streaming já vem perdendo valor há vários anos. Então a fusão que era aparentemente boa com a Discovery se tornou uma furada, né? As ações desabaram e agora está nesse pé, né? Quem vai assumir a paternidade da Warner, né? Temos de um lado do ringue a Paramount, que também não é mais nada daquilo que é o do estúdio original de Hollywood. Hoje é um grupo, por trás tem um grupo de investidores árabes, até Donald Trump está fazendo uma forcinha para esse grupo comprar a Warner, cara. É uma salada russa, gente, uma salada russa, né? Não, salada árabe. Árabe. Mas aí a Netflix viu a oportunidade e falou, o quê? Eu tô já com o Snyder, eu vou pra cima. Nossa, melhor deixar falir, né? Então, pois é. Olha só, gente, que voltas o mundo dá, né? Lembrando aquela comunidade do Orkut antiga. Se tudo der certo pra Netflix, claro, né? É possível que nós tenhamos o Snyderverso de volta, gente. Vai parar na Casé TV, Warner. Daqui a pouco a Casé entra na briga também. Mas tem um terceiro player aí, né? Tem o terceiro player que é a Comcast, que também é outro grupo grande nos Estados Unidos. Meu Deus. Que envolve também Quem dá TV mais? a cabo e várias... Então quem dá mais? Na verdade a briga tá no leilão, as ofertas já estão lançadas. A Warner vai virar SAF. A Warner vai virar SAF. Tá piorando. Nós não sabemos o que vai virar, só sabemos uma coisa, gente. Esse universo que a gente acabou de começar com Já James era. Gunn, já era. Você pode... Não, escreve aí. não. Escreve, Não, anota aí. Não aceito isso, não. Acabou, Eu morreu o não Superman. aceito. Morreu. Não. Quem mais que morreu que saiu agora há pouco aí também? O Não, Superman, a Supergirl, não, se morrer, vai morrer muita coisa, como das Pacificador. criaturas. Ah, Não, tá. eu tô- O Batman Não, isso do eu vou te Robert Pattinson falar. lá. Isso é o que vai me deixar muito triste, velho. Eu também acho. Se acabarem com o DC Universe, aí eu vou. O que eu vou Acaba. fazer? Já deu a era de Não vou heróis. fazer Vamos pra nada, outra vou coisa ficar na agora. boa. O novo Superman tava muito bom, né? Exato. Tudo que o James Tá. Gunn criou, Então, foi né? pra encerrar a empresa mesmo. É pra encerrar a empresa com chave de ouro. Carlos é o profeta do caos. Ô, Carlos, fala pra gente aí. Fala coisa
Coisa Não tem boa? coisa boa. Saiu a 3ª temporada de One Punch Man e tá sendo a pior avaliação da história. A coisa boa. Meu amigo. Um episódio pior que o outro. Tem um episódio que um dos vilões, dá pra dizer assim, que é o Garou, ele tá descendo o morro, ele tá flutuando. Ele nunca anda no morro, ele flutua até. Assim, animação podre, 10 anos pra fazer o anime. Aí tem um Reels no Instagram que eles comparam com um anime que é de meninas que viram cavalo. É isso, você entendeu? E a animação é melhor. Esse é o problema. Ou seja, One Punch Man falido, cada episódio consegue ser pior que o anterior. Então a única certeza que você tem é que o próximo vai ser pior do que o que você viu semana passada. E o diretor tá pedindo desculpa, falando que as pessoas não estão entendendo o que ele quis fazer. Acho que nem ele, né? Porque tá um lixo. A notícia já é uma recomendação reversa. Não assista. Vá ler o mangá e fica de boa com isso. Uau! Pô, só porque eu queria... E eu acho o One Punch Man legal, que eu só assisti a primeira Não, temporada. é bom, mas os 2 primeiros episódios eu fiquei, tão enchendo o saco. Aí chega no 3º já... Eu lembrei de algo aleatório, Aí né? você Do ficou com saudade do Tiririca. primeiro. Nossa. Porque o Tiririca disse aquela frase clássica, né? Pior que tá, não fica. Mas Mentiu. mentiu, errou, né? Errou o Good. Inclusive, estão chamando de One Frame Man, que só tem um frame, o negócio inteiro horrível. Vai tirar isso daí. Ô, Felipe, salva a gente aqui, Felipinho. Ai, Fala aí ai, do... Tiririca, meu conterrâneo, né? Tá pronto, passou de Minas, é tudo seu parente. Agora é fogo, né? Depois a gente é xenofóbico. Qualquer um que você cita, é primo. Parente, eu não sei o que, meu conterrâneo. Um cancelamento. Cinema brasileirinho, de 16 de outubro, lançou uma animação chamada Eu Vou Nihonjin, inspirada no livro de Nihonjin. Combina traços aí da galera oriental, tipo desenhos, né? Mas traços também brasileiros. Isso que eu achei interessante, por isso eu quis fazer para a notícia do nosso programa também. E a história trata sobre uma criança que, conversando com seu avô, ele descobre um parentesco de um tio aí sumido, né? Digamos assim. Então o filme trata em cima da parte familiar ali, mas de a imigração oriental também aqui no Brasil. Não tem esse traço entre do Oriente e aqui o brasileiro, né? Então acho isso que eu achei interessante, pensando algo Brasil e o paralelo do Oriente, que a gente também fala muito sobre isso, né? Então eu assisti, mas quando eu vi o trailer, aparente ser bem infantil, mas algo bem pra família, assim. Eu e meu avô Nihonjin. Então tá bom. Viajando por terras distantes. Comecei falando a respeito da garrafinha aqui. Eu sempre trago essa garrafinha aqui, que meu filho, né, a escola arranjou lá de fazer aí pro Dia dos Pais do ano passado. Por quê? Eu estava assistindo, falamos do James Gunn, certo? E eu estava assistindo lá o filme, a série do Pacificador. E aí eu me toquei assim, poxa, Pacificador, né? Tem um problema com o pai biológico. Na série, o pai biológico só é nazista. Então é tenso e termina com o pai Coisa biológico. leve. A primeira temporada termina com o pai biológico assombrando o Pacificador. Inclusive aí eu fui ver que isso é canônico nos quadrinhos do Pacificador. Nos quadrinhos o pai biológico dele realmente assombra ele, só que não é desse jeito. Mas enfim, o pai biológico é mau. E aí depois ele trabalha num universo paralelo na segunda temporada em que o pai biológico é bom. Então é interessante, assim. Aí eu fui lembrando outros filmes do James Gunn. Aí eu lembrei eu assisti também recentemente o Superman. E no Superman, os pais biológicos querem que o Superman... foi mal, é spoiler, tá bom? Spoiler de Superman. Os pais biológicos querem que o Superman domine a Terra e seja um ditador. Porque ele é mais poderoso que todo mundo. E aí, o moral da história, o pai é quem cria. É quem cria. Os pais, ele pede... eu quero ver a minha infância com os meus pais e aparecem lá os Kent, que são os pais adotivos do Superman. Aí eu fui lembrar de outro filme do James Gunn, Guardiões? série de filmes Guardiões da Galáxia. E o volume 2, ele também tem um problema muito sério com o pai biológico. De novo, o dele. biológico é um É capeta, né? exatamente. Falta de palavra. É o vilão do filme, o pai biológico. E o pai adotivo, inclusive, é morto e eles homenageiam o pai adotivo e tal. Enfim, eu fiquei pensando, cara, o James Gunn tem um problema com o pai biológico. E tem mesmo!
Porque virou o- Não é magia, né? É tecnologia, Não. realmente é o DNA, né? Deu a louca no Léo Dias aqui, né? Foi atrás da vida do diretor. Não, porque eu fiquei assim, cara, a minha tese é a seguinte: um artista, ele sempre vai colocar na arte dele muitas coisas, às vezes inconscientemente, a respeito das suas experiências pessoais. E aí o James Gunn fez um post dizendo que o pai dele é um exemplo de mudança, porque na infância o pai dele era péssimo, alcoólatra, mas aí o pai dele se reabilitou e se tornou um bom pai. Mas parece que isso ficou meio que na cabeça do James Gunn, porque quase toda a obra do James Gunn ele dá um jeito de destruir a figura do pai biológico, ou pelo menos problematizar. Não... E substituí-la pela figura de um pai adotivo que Isso. realmente se torna bom, né? E cria esse contexto de redenção, né? Digamos assim. Então, eu achei isso uma coisa assim interessante que vem da experiência dele, né? E aí eu fiquei, poxa, essa problemática do pai deve aparecer em outros lugares também, ainda mais hoje que parece que os autores têm... muita gente teve, infelizmente, problemas com o pai. Obviamente, todo filho tem conflitos com o seu pai. Aí o Carlos e o Felipe já podem falar um pouco melhor sobre isso, que a questão não é nem conflitos, né? Realmente tem aí uma experiência que eles vão contar. Mas acho que eu, pelo menos, posso dizer que eu tive um bom pai e sou privilegiado por isso. Então, quando eu vou escrever um roteiro, eu não vou problematizar dessa maneira. Mas outros acabam problematizando. Será que a gente tem um problema, colocando aqui, com pais, com paternidade hoje em dia? E aí, Felipe, sei que seu pai foi comprar cigarro Que aí. silêncio, hein? Que silêncio! Exatamente. Ficou o climão, né? O climão, Mais meu uma Jesus. vez, mais um programa pesado. Mas então, cara, quando você é novo, você não consegue enxergar muita coisa. Você acha que sabe, né? Na adolescência ali você... eu tô aprendendo coisas da vida aqui que meu pai não sabe, eu sou atual na tecnologia e tal, minha mãe e tal. Mas, de fato, muita coisa eu fui entender já após minha jovialidade ali, com uns 20 anos, 25 anos. Então, essa parte aí de meu pai ter ido comprar cigarro, que o Carlos brincou, de fato, eu não conheci nada do meu pai. Até teve uma época que minha mãe tentou ter um contato com ele pra pedir pensão. Eu tinha uns 9 a 10 anos. E teve das audiências e tal, eu não consegui. 2 dias eu consegui, ele não foi. No último que eu não consegui, acho que era por aula, alguma coisa nesse sentido. Ele foi, mas ele tava numa situação meio que deplorável, assim. E minha mãe achou melhor por bem, né, não receber. Bebia, tinha diabetes, alguma coisa assim. Então tava complicada a situação de saúde dele. Não cheguei a conhecê-lo, mas não tive nenhum problema, nenhuma rixa. Tipo, tem gente que não quer ver o pai, se vê na rua, quer bater e tal. Ou, enfim, se vê alguém sofrendo por um pai fazer alguma coisa com um amigo próximo e tal, também quer agredir, enfim. Óbvio que é uma situação deplorável também, a gente não vai passar pano nisso. Mas muito disso eu não entendia. Minha vida só passou, caminhou. Minha mãe sempre foi sozinha comigo e a gente caminhou até os dias atuais, antes de eu casar, né? Obviamente. Então o que acontece? Muitos amigos, no meio da caminhada, além do meu avô, que era a pessoa mais próxima que eu morava, e alguns tios, né? Mas nunca foram tão próximos assim, colados para me instruírem. Então, praticamente ali, de primeiro trabalho para frente, de 17 anos para cima, tive muitos amigos próximos, líderes, pessoas que me ajudaram, me instruíram, me expuseram a um lado de sacerdócio, parte de paternidade, pra gente que é cristão, né? Obviamente, padrões bíblicos e tal. Então, a partir daí que eu consegui ver problemas que a ausência trouxe indiretamente para minha vida. Então, assim, óbvio que quando você é novo, você fala, nunca tive pai, você vê um amigo ganhando presente do pai, seja no Natal, seja no aniversário e tal, ou jogando bola, né, que a galera comenta muito, né. Mas não me doía necessariamente, porque eu tinha uma família, de certa forma, que me ajudava, me acolhia, minha mãe, familiares cristãos e tal. Mas, de fato, eu sei que há situações em que você não tem nem isso, né. Então, de certa forma, eu também fui privilegiado, mediante as circunstâncias. Mas isso afeta demais. Você acha que não, mas quando você chega numa idade mais avançada, obviamente, você já nota quão grande é a vala e o buraco que a ausência da figura paterna causa na sua vida. Então, eu não sei como é que foi pro Carlos, mas no meu caso foi bem assim, né? Bem específico. Ruim, obviamente, em alguns pontos. Mas eu ainda acho que mesmo assim eu ainda consegui passar ileso. E pessoas que me ajudaram e me auxiliaram muito aí no meio da caminhada. Principalmente no âmbito de igreja, tive muitos líderes colados. Antes de líder, eu sempre tive muitos amigos, né? Então os líderes foram muito próximos, assim. Me instruíram bem. Eu acho que isso acabou facilitando. Talvez se eu não tivesse essa bagagem aí,
ou até fora da igreja eu fosse meio louco assim, eu acho que eu tinha rodado, viu, cara? Só Deus sabe. Vai ver, seu pai era só o melhor jogador de esconde-esconde do mundo. Verdade, faz sentido. Só também- sabia essa brincadeira, né? É, Meio limitado, meio limitado. Agora Nossa. ninguém achou. O cara é bom também. Se o cara não aparece na paternidade, aparecendo na audiência também, mas qual que é a chance, né? Não, lá em casa foi meio parecido, assim, mas eu conheço meu pai, ele já é mais mestre dos magos, assim, parece lá umas besteiras e some. É um negócio enigmático, assim. Mas sempre cresci muito próximo, minha família sempre morou meio que todo mundo no mesmo bairro e a igreja meio que supria isso também. E minha mãe me dava videogame também pra suprir isso, então não posso reclamar muito. Entendo depois de adulto que tem algumas coisas que você perdeu na criação, teve que correr atrás, mas meio que, como nunca foi muito presente no dia a dia, não tinha muito parâmetro. Mas acho que essa é a realidade aí de quase metade dos brasileiros também, né? Não sei a porcentagem hoje, mas a gente não... Como diz os memes no Instagram, não sei falar essa linguagem aí, pai presente, é raro. Pô. Eu tive uma experiência de... meu pai é vivo e tudo mais, mas eu não fui criado com ele presente, né? Meus pais se separaram, eu tinha 7 anos de idade e essa ausência que já existia se aprofundou e eu fui me virando, né? Então teve um lado, entre aspas, positivo dessa história que eu creio que Deus permitiu, né, que isso acontecesse e creio que isso para qualquer história, né? Às vezes a gente acha, puxa, por que eu passei por isso, né? E são perguntas que não vão ter respostas, mas para quê? Geralmente tem. E essa ausência de pai me fez ser uma pessoa mais responsável, que trabalhou desde cedo, que procurou estudar, que procurou uma certa independência de vida. Então, assim, essa ausência me tornou mais responsável mais cedo, né? Claro que não é desejável. E aí eu vou lembrar e até recomendar uma recomendação fora de hora aqui, de um livro que chama-se O Mundo Precisa de um Pai. Que ele é um livro não lembro o nome do autor americano, né? Mas ele está traduzido para português, ele está disponível no Brasil para compra. É um livro assim, um calhamaço, tem umas 400 páginas, mas é muito fácil de ler. E ele traz muitos dados sobre essa relação de como a ausência de um pai traz malefícios e como a presença de um pai traz benefícios. É claro que é baseado na realidade americana, e tem alguns dados que até que eu pesquisei aqui e não tem disponíveis no Brasil, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, olha como é alarmante. Aqui não deve ser muito diferente, talvez até mais. 25% dos lares americanos, 1 em cada 4 lar americano, não tem a figura do pai. Olha só. E, por exemplo, no Brasil, o dado que tem é que pelo menos 5% das crianças são registradas sem o nome do pai. Então, louco. 5% das crianças, de todos. Mas isso sem o nome, quer dizer, já de cara já tem ausência. Então, não está contando aí todas aquelas situações familiares que a gente sabe que proporciona a ausência de um pai, que talvez esse percentual seja maior. E aí, o que esses estudos trazem? Que quando o pai é ausente, você aumenta até os índices de criminalidade das localidades, das cidades, onde tem uma maior incidência. Você tem vários transtornos emocionais, depressão, ansiedade, até transtornos do espectro do TEA ali, né? Autismo, sim, TDAH e vários outros. Então, assim, há uma série de malefícios da ausência do pai. E quando o pai está presente, é ao contrário. Você tem benefícios no estudo escolar e no desenvolvimento emocional da criança, futuro adulto. E, por outro lado, esses índices caem, né, de criminalidade e outros malefícios. Então, ou seja, essa questão da ausência do pai, ela afeta a sociedade como um todo. Olha só como a gente tem uma certa responsabilidade nisso, né, como igreja, aqui falando como cristãos, de falar sobre o tema, como a gente está fazendo, né, e realmente defender essa bandeira. Não, a gente precisa de pais presentes no lar. Tem uma frase: se a gente quer mudar a sociedade, a gente deve começar pelos homens. E principalmente pelos pais, e essa relação dos pais e filhos é muito importante. Então eu queria terminar com Efésios 6,4, que vai dizer que pais, criem seus filhos, não irritem os seus filhos, mas criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Está lá em Efésios 6,4, um versículo muito importante para a gente pensar qual é o modelo de pai. Criar segundo a instrução e o conselho do Senhor, porque Ele é o nosso grande padrão de paternidade. Pop Talk Review. Olá, pessoal, vamos fazer aqui um review de um filme que é emocionante e fala sobre paternidade. Afinal,
O nome do filme é Paternidade. Ele é um filme da Netflix de 2021, estrelado por Kevin Hart. Aí você deve estar se perguntando, o Kevin Hart, aquele comediante que faz escadinha, né? Do lado inverso com o The Rock e tal, é esse cara mesmo, aquele lá. E esse, talvez, pra mim, é o melhor papel dele, né? Mas talvez você vai avaliar por outros, que ele não faz tantos papéis dramáticos, mas esse é um papel dramático. É baseado numa história real de um pai que ele perde a esposa no dia seguinte do nascimento da filha. Então, por complicações ali no parto, não é spoiler, porque além do filme já está lançado há muito tempo, é a premissa do filme. Então, ao perder a esposa, ele também perde a mãe da sua filha recém-nascida. E no filme, né, ele começa o filme como o Kevin Hart, né? Meio relaxadão, um cara meio assim, né? Tranquilão demais, brincalhão e que não... Irresponsável. Meio até. irresponsável, digamos assim. Tanto que a sogra, ela fica transtornada, quer ali cercar ele de qualquer jeito, os amigos... Assim, na realidade, do círculo social dele, ninguém acredita que ele é capaz de seguir com essa paternidade nesses moldes, criando a filha. Então, todo mundo que está ao redor até ajudam, mas tentam de tudo para que ele se livrasse, digamos assim, dessa responsabilidade, mas ele resolve realmente assumir o seu papel de homem, de pai, e cuida da menina desde o começo, e passa por toda aquela pressão, por aquela dor, né, de você ter que criar a filha sozinho, que é geralmente as mães que passam por isso, né? Que criam muitas mães solteiras, mas nesse caso é o pai solteiro por essa razão toda do falecimento. Então ele tem que lidar com o luto, tem que trabalhar para sustentar a sua casa e tem que passar por quem tem filho pequeno, já teve, sabe? Aquelas noites em claro ali, cuidando da criança e tentando descobrir o que é aquele choro, é fome, é doença, não sei o quê. Então, assim, é um filme, gente, e tem também esse lado de humor dele que dá uma certa leveza para uma história como essa, que, como eu falei, é baseada em história real, então é uma história muito comovente, que aconteceu de verdade, e você vê assim, o desenvolvimento dele e dos personagens ao redor, dos coadjuvantes. Então, é um filme que emociona, que toca profundamente, que mostra, né, assim como a gente vê na Bíblia, né, que o amor de um pai, né, Deus se revela como um pai, porque o amor dele por todos os seus filhos é incondicional, né, não depende do que o filho faz, mas sim depende dele mesmo. E aí, então, o Kevin Hart, ele faz um papel do pai que assume esse amor incondicional. Ele faz de tudo para realmente cumprir o seu papel de pai. E é muito lindo, é um filme poético, é leve de certa maneira, né? Apesar do tema, ele tem um equilíbrio bom entre o drama, o humor, etc. E é surpreendente para quem conhece o Kevin Hart. Então, recomendo para você assistir esse filme Paternidade. E você, homem, varão, que já é pai e tal, vai ser, assiste 3 vezes, viu? Pede música, mas você tem que ver e entender, né, o nosso papel de pai, né, diante dos nossos filhos. Talk. Recomenda. Quero recomendar alguns filmes do Will Smith, porque o Will Smith, apesar de ter tido uma roubalheira já, mano, com o pai, ele tem alguns filmes interessantes. É uma recomendação. As Aventuras Loucas de James West. Jamais. Bom, eu vou recomendar um. Tá bom, é um. Beleza, não vou roubar. Um filme. King Richard Criando Campeãs, que é a história real de Depois da Terra. O Richard Williams. Não, então, é porque todos os filmes do Will Smith mostra o esforço de um pai biológico tentando ser um bom pai. Então você tem ali A Procura da Felicidade, o Depois da Terra é ruim. Eu nem assisti inteiro, mas tem o Esquadrão Suicida que também é ruim, mas ele mostra ele tentando criar a filha. Aladdin. Esse eu não assisti. O King o Richard, melhor. Agora, o King Richard, ele ganhou o Oscar por esse filme. Então, esse filme é bom. É o pai das irmãs Williams, né? Da Serena e da Venus Williams. Filme muito legal. Recomendo. Eu vou recomendar Code Vein. Ele é um Dark Souls da Namco. É um mundo meio pós-apocalíptico. O Dark Souls da Namco não é o Elden Ring? Então, o Elden Ring, ele é o Dark Souls, né? Sim, mas ele ele não é. Não dá pra falar. Ele é tipo o Dark Souls, porque ele é o Dark Souls. Não, Bandai, tudo igual, né? Marca japonesa. Mas Bandai Namco. Então, mas é Bandai que aparece lá. Os caras ficam comprando uma empresa do outro. Aí mistura tudo aí. Enfim, é um mundo pós-apocalíptico, onde uma doença tomou conta, não é muito longe do nosso mundo, não. E aí as pessoas estão enlouquecendo por conta da doença e você tem que criar um personagem pra tentar salvar o mundo. Que não tem salvação, né? Mas boa sorte aí no jogo. Legal. Felipe. Então,
partindo da minha ótica aí, né, sobre paternidade, da minha experiência também, eu acho interessante indicar Harry Potter e Prisioneiro de Azkaban, o 3, e o Ordem da Fênix, que é o 5. Onde morre todos os pais, né? Todo mundo que ia ser pai dele morreu. Só pra você analisar como era o Harry antes de uma figura paterna, que é no 3, e ele após ter conhecido a figura paterna, que no caso é o padrinho dele, né, que é o Sirius, no 5, você vai ver a diferença de quem é Harry Potter aí. Então eu achei interessante você assistir nessa ótica. Interessante, né? Assistir Harry Potter não da ótica de que é coisa do demônio, mas que tem alguma coisa interessante para retratar. Isso é muito importante, pessoal. Todos os filmes, todas as séries, eles vão passar uma mensagem. O que a gente percebeu aqui nos filmes do James Gunn, que inclusive, por exemplo, o Pacificador é muito pesado, né? A gente não recomenda. O mesmo Esquadrão Suicida também é muito pesado. O próprio... tem um outro filme... o Guardiões da Galáxia até é mais tranquilo e Superman é de boa. Mas a gente tem alguma coisa para ver a respeito das angústias, crenças e experiências dos autores. Então, quando você vai assistir alguma coisa, veja sob essa ótica. É uma expressão daquele autor. Não assista como adoração, não leia como adoração. Adorar é a Deus. Agora, quando você for consumir qualquer coisa, consuma algo que você está vendo refletida a expressão do autor ou do artista. É isso aí, o Pop Talk encerra por aqui. Muito obrigado. Antes da gente encerrar, Simval, sempre dá para comprar coisa boa em lioneditora.com.br. Isso mesmo, seja você pai ou filho, lioneditora.com.br e um cupom especial para você, Pop Talk ou RTM, você coloca uma das duas frases ali no cupom de desconto, você vai ter 20% off direto no site, deu a louca no gerente, é para você comprar o melhor da cultura pop cristã pro seu filho ou para você mesmo, claro. Valeu, pessoal, valeu, Carlos, valeu, Felipe. Pop Talk.